certo? Retornando, então. Agora a gente vai estudar, então, pessoal, arbovírus, tá? Tudo certo com o áudio, com o vídeo? Só me mandem se tá ok, tá aparecendo os slides. Tá bom, tudo certo. Retomando, a gente vai estudar as arboviroses, tá? O que são arboviroses? São vírus transmitidos por artrópodes, tá? A maioria deles transmitidos, então, por mosquitos. Com certeza, durante as aulas de parasito, vocês vão voltar a ver essas doenças que nós vamos estudar, tá? Por isso, eu pretendo hoje abordar mais a parte sintomatológica, a parte de tratamento, né? Nem apresentar o vírus para vocês, mas eu tenho certeza que o professor Daniel, ele se aprofunda bastante na questão aí dos protozoários, né? Dos parasitas, dos artrópodes também, transmissores de doenças. Para iniciar, não poderia ser diferente. Sei que vocês não aguentam mais caso clínico, né? Mas temos um caso clínico. Desse caso clínico, vocês têm a opção dengue, chikungunya e febre amarela. E aí, qual será o diagnóstico? Me mandem no chat. Já temos alguma suspeita aqui. Icterícia me induz a pensar em febre amarela. Sérgio. Será? Difícil, né? Ninguém? Vou ler com vocês. VMV, 48 anos, sexo masculino, procurou atendimento após 3 dias com febre, dor nas articulações, icterícia, fraqueza, dor de cabeça, manchas vermelhas na pele e sangramentos na região bucal. O médico então solicitou alguns exames laboratoriais, principal, fácil, que vocês vão solicitar sempre um hemograma. Neste hemograma veio leucopenia com linfocitopenia e trombocitopenia. Meu Deus, agora complicou. Não se apavorem, eu acho que vocês não tiveram hemato, mas vocês vão ter e vão revisar esses termos, tá? Já adiantando, o que é leucopenia? Uma redução no número total de leucócitos, tá? Então, ali no hemograma onde vem discriminado glóbulos brancos ou leucócitos, diminuição. Mas quando vem a taxa, né, o percentual de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, se observa redução no número de linfócitos e também redução no número de plaquetas, tá? Trombocitopenia, então, é redução no número de plaquetas e linfocitopenia, redução do número de linfócitos. Nós estamos diante de um caso de dengue, mas por que eu dei 3 opções para vocês? Se confunde muito dengue com chikungunya e com febre amarela. Então, agora a gente vai destacar o que é importante em cada um, né, para chegar a esse diagnóstico. E já adiantando para vocês, o que a gente vai observar muito são as manchas vermelhas na pele e a febre, tá? Aqui eu coloquei icterícia, que como bem o Sérgio colocou, é mais característico de febre amarela. Coloquei dor em articulações, que é mais característico ainda de febre chikungunya. Então, a gente vai ver que essas sintomatologias, eles se confundem muito, certo? Iniciando pela dengue, então a dengue, ela é provocada por um vírus, né? Este vírus pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivírus, tá? Aqui nós temos a estrutura do vírus da dengue. O vírus da dengue, ele tem como material genético um RNA,
tá? Este RNA ele é todo segmentado, todo fragmentado, igual o vírus da influenza, que também tem 8 segmentos. De polaridade positiva, então ele é utilizado para fazer cópia de novos vírus. E ele tem envelope, é um vírus com, além do capsídeo de forma icosaédrico, existe ainda o envelope, tá? Algumas proteínas, principalmente a proteína M e a proteína E, vão ser essenciais na absorção do vírus às células, principalmente as plaquetas, tá? Então, é um vírus que ele interage, ele se liga na plaqueta e destrói a plaqueta. Por isso, a gente tem trombocitopenia, uma redução no número de plaquetas. Por isso que pacientes com dengue, né, eles têm hemorragias, porque na ausência de plaquetas, que são as células responsáveis por fazer a coagulação do sangue, né, em razão disso, o paciente, ele, então, desenvolve as hemorragias. Existem 4 tipos ou 4 sorotipos de vírus da dengue. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E olha só que interessante. Se eu contraio, por exemplo, o vírus da dengue tipo 1, eu crio imunidade para o tipo 1 e uma imunidade temporária para o tipo 2, 3 e 4, que perdura aí até 3 meses. Após 3 meses, se eu for picada por um mosquito que contraia, que tenha nele o vírus da dengue tipo 2, eu vou contrair dengue de novo. Tá? Por isso que a gente vê ali as pessoas tendo quadros ou episódios recorrentes de dengue. Até ela não conseguir contrair, digamos assim, infelizmente, os 4 tipos, ela não vai ter imunidade para todos os tipos. Tá? Então, é bem específico essa questão imunológica da dengue. Não pode ser por menos tempo? O Sérgio está perguntando. Pode sim. A gente fala até 3 meses, pode ser menos, tá? Isso vai variar do quê? De pessoa para pessoa. Isso é resposta imune, é o tempo que cada indivíduo leva para produzir um anticorpo, tá? Pode ser menos, com certeza pode ser menos. Por quê, Sérgio? Tu tem alguma coisa para contar para nós aí? Contraiu dengue dentro de 1 mês, 2 vezes? Não? Pessoal, vocês vão contribuindo comigo para as informações, porque eu tenho certeza que tem pacientes, tem alunos, vocês, que vêm de áreas endêmicas de dengue, chikungunya, febre amarela, né? Que tem muito mais experiências para compartilhar aí conosco, talvez do que eu só ficar falando. Então, vão colocando aí. Ó, a avó do Sérgio disse que teve 2 vezes no ano com intervalo de 1 mês, mais ou menos. Tadinha da vovó. Né? Então, é exatamente isso que eu estou falando. A gente não contrai imunidade duradoura, a gente não contrai memória imunológica para todos os tipos, tá? Dando continuidade, tá bom. Vamos ver. Então, o período de incubação deste vírus, ele é de 3 a 5 dias. Nós temos que tomar um cuidado muito especial. Quando se fala em período de incubação, é o momento em que o indivíduo ele foi picado, certo? O vírus vai permanecer no meu corpo, no corpo do indivíduo, de forma sem causar nenhum sintoma, tá? Esse é o período de incubação, que é diferente do período de transmissibilidade. Cuidado isso em questão de concurso. Período de transmissibilidade é quando o mosquito pica uma pessoa portadora do vírus, ele se infecta e a transmissibilidade é o tempo em que esse vírus vai ficar viável dentro do corpo do mosquito, né? Dentro do corpo do Aedes aegypti, a gente vai ver agora, para depois picar uma nova pessoa, infectar uma nova pessoa, tá? Então, incubação varia de 3 a 5 dias no indivíduo que contraiu, que foi picado. Transmissibilidade é a viabilidade do vírus no mosquito. E isso varia de 24 a 48 horas, tá? Período de transmissibilidade aí, para a maioria dos mosquitos Aedes aegypti, para a maioria dos vírus, vai se dar entre 24 e 48 horas. Então, essa transmissão, ela é feita pela picada do mosquito fêmea, Aedes aegypti, tá? Ou Aedes albophytus.
E ainda existe uma relação sanguínea. De que forma? Tá? Transmissão sanguínea? Não. Sabe aquele, por exemplo, assim, você encontrou um mosquito na parede, matou o mosquito, encostou a mão e sem querer o sangue entrou em contato com uma ferida que você tinha no dedo. Muito raro acontecer, tá? Essa forma de transmissão também ela pode acontecer. Por que se demonstrou isso? De transmissões acidentais, tá? Essas transmissões sanguíneas acidentais, existem alguns artigos aí que demonstram a transmissão da dengue. Muito raro de acontecer. O que a gente vê é aplicado no mosquito, tá? Lembrando que é um mosquito fêmea, ok? E aí, o que o indivíduo que contraia o mosquito vai ter depois dos 5 dias, ou iniciando aí em torno de 5 dias? Alguns sintomas, por exemplo, febre alta, tá? Febre superior a 38,5. Então, indivíduos que já tiveram relatam aí febre de 39,5, 40 graus, tá? Febres altas. Dores musculares intensas, dores ao movimentar os olhos, que se chama de dor retroorbital, uma sensação de mal-estar, de falta de apetite, de cefaleia, dor de cabeça, erupções vermelhas no corpo, como máculas, como exantema, manchas pelo corpo, tá? E sangramentos que podem evoluir desde discretos até a sangramentos, então, grandes, extensos, hemorrágicos, tá? Por isso que a gente tem a febre hemorrágica. Então, a dengue do tipo febre hemorrágica tem as principais manifestações: febre muito alta e sangramento, hemorragias, tá? Essa febre, ela decorre de uma própria tentativa do corpo em aumentar a temperatura corporal para eliminar o vírus, para desnaturar as proteínas virais, e também como um excesso da liberação de interleucinas, principalmente interleucina 2, que age no hipotálamo regulando a temperatura, regulando a febre, tá? As dores musculares intensas decorrem do aumento da necessidade da medula em produzir linfócitos B, em produzir anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles acabam se acumulando aí nas articulações, por isso que o indivíduo, ele sente essa sensação de dor muscular, certo? E as manchas vermelhas pelo corpo decorrem da plaquetopenia ou da trombocitopenia. Então, à medida que as plaquetas elas vão sendo destruídas pelo vírus, se tem maior facilidade de hemorragia, né? Porque são elas, então, que contêm os fatores intrínsecos relacionados à coagulação. E aí, à medida que o paciente ele vai perdendo não, né? As plaquetas elas vão morrendo em decorrência da ação do vírus, as manchas elas vão aparecendo como, na verdade, hematomas, como manchas vermelhas, tá? Primeiro vermelhas e depois evolui para uma coloração mais aí de hematoma. Aqui a gente tem alguns sinais de alarme para dengue que o manual do Ministério da Saúde recomenda, tá? Todas essas arboviroses, é interessante que vocês leiam os manuais de recomendação, certo? E aí existem aqui, ó, outros sinais e sintomas, né, associados aí à dengue. Então, tem dor abdominal intensa, referida à palpação ou contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido. Isso é bem importante. Um outro resultado do processo inflamatório é o extravasamento plasmático, né, de líquidos. Então, dentro da célula, existe líquido no meio intracelular e no meio extracelular, tá? Ocorre uma descompensação aí entre os líquidos extracelular e intracelular e a saída de líquido da célula. Então, a célula perde líquido, esse líquido acaba acumulando nos vasos sanguíneos, nos tecidos, provocando aí os edemas, as ascites. E aí isso é bem comum em paciente que tem dengue, ascite,
que é o aumento aí do abdômen decorrente do extravasamento de líquido na cavidade abdominal, um derramamento pleural, que é o excesso de líquido na pleura, né, que é a membrana que veste aí o pulmão, no pericárdio, que envolve o coração, tá? E todo esse desequilíbrio hidroeletrolítico, né, de líquidos, tem que pensar lá da bioquímica daí, vai modificar o equilíbrio hidroeletrolítico, vai modificar, por exemplo, a taxa de tensão, né, levando aí a uma hipotensão, aumento dos batimentos cardíacos ou redução dos batimentos cardíacos, certo? Então, a gente tem uma infinidade aí de alarmes que levam à dengue e esses são os principais recomendados aí pela Organização Mundial da Saúde. O que vocês devem observar em um paciente com suspeita de dengue, tá? A Mirna, não sei se assim se fala, ela tem uma pergunta. Prof, além da destruição das hemácias, esses vírus têm tropismo por infectar alguma célula ou tecido específico? Algo relacionado ao fígado? Não. Ele não é um vírus que tem um tropismo específico, tá? Que nem a gente fala, por exemplo, do vírus da hepatite, que tem tropismo por células dos hepatócitos. Mas ele é, sim, um vírus que ele tem afinidade por diferentes órgãos. Na verdade, ele tem preferência por órgãos que são mais vascularizados. Então, quais são os órgãos mais vascularizados do corpo? Coração, fígado, rim, tá? Então, esses 3 órgãos são, na verdade, os mais afetados pela dengue. Aí ela colocou aqui, meu pai já teve 3 vezes e sentiu o fígado ruim, entre aspas. Então, o que acontece? Se ele invadir as células dos hepatócitos, ele provoca, então, essa saída de líquido. Provavelmente, teu pai teve uma ascite, que era aquela sensação de líquido na cavidade abdominal, né? A sensação de inchaço, de peso. E se ele é mais sensível, ele pode ter até tido uma alteração das enzimas hepáticas, tá? Dá uma olhada aí nos exames dele, agora que tu já sabe, vê se ele teve alteração nas transaminases, que inclusive, a gente vai ver agora, são alguns dos marcadores para diagnóstico, tá? Olha só, quando a gente fala em diagnóstico, existe hoje em dia o teste rápido para dengue, eu faço coleta de sangue naquele sabonetinho, e me dá se eu tive contato com o vírus da dengue ou não, tá? Esses testes rápidos, eles englobam os 4 tipos de dengue, certo? Então, eles são bem bons nesse sentido, que independente do vírus, vai me dizer se eu tenho ou não tenho, se eu entrei ou não em contato com o antígeno da dengue. É um antígeno específico que é igual para todos os subtipos, certo? Além disso, existe o teste de ELISA, para detecção, então, de anticorpos da classe IgM ou IgG para dengue, tá? IgM marcando fase aguda, recente, e IgG marcando fase crônica. Lembrando que só vai ter IgG para determinado tipo, tá? E durante esse teste de ELISA, ele não vai dizer para o tipo que é. Então, ele não vai te dizer, por exemplo, IgG para dengue tipo 1. Isso precisa ser feito testes complementares, mais aprofundados, por Western blot, monoblot, certo? Detecção do material genético viral. Essa detecção é feita, então, através da técnica de PCR, tá? É feito também um hemograma, onde nesse hemograma vocês vão observar uma redução no número de plaquetas, relacionando isso ao nome plaquetopenia. Normalmente a gente tem em torno de 150 a 450 mil células por milímetro cúbico de plaqueta. Uma redução de 1000, né, já é plaquetopenia e já pode estar aí relacionado. É óbvio, né, pessoal, que sem sintomatologia, vem um paciente só com redução de plaqueta, tem que pensar em outra coisa, não dengue. Mas relacionando os sintomas clínicos com plaquetopenia, com febre, com sangramento, com ascite, né, mais o teste diagnóstico rápido e positivo, pode ir diagnóstico certeiro de dengue. E o que se faz, às vezes, é a prova do laço positiva, tá? O que é essa prova do laço? É feita uma incisão
pontinho, assim, com uma agulha em uma região, normalmente é feito aqui no braço, e se mensura a quantidade de pontilhados vermelhos dentro de 2,5 centímetros, tá? Quadrados aí, para ver quanto mais de 20 petequias dentro desse quadrado se refere como prova do laço positiva, né? Isso que é o indicativo, então, de sangramento, certo? Aqui eu deixei para vocês, ó, uma tabela que é também do Ministério da Saúde, o Manual da Dengue, tá? Depois confiram, que faz o diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya, tá? Então, o que a Organização da Saúde recomenda? Avaliar todas essas manifestações clínicas e laboratoriais e ir marcando como positivo ou negativo. E aí, lá no manual, ele diz, uma cruz para tanto de intensidade de febre, 2 cruzes para maior intensidade de febre. Traz aqui, ó, também, tá? Embaixo. E aí, o que vocês vão fazendo? Com base nessa marcação, vocês vão chegando ao diagnóstico. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, que tanto dengue quanto chikungunya tem febre, os dois têm exantema, os dois têm mialgia, os dois têm altralgia, mas olha só, a altralgia ela é menos frequente nos indivíduos com dengue e mais frequente 3 cruzes no indivíduo com chikungunya. Então, se o paciente ele chega com um relato, eu tô com muita dor muscular, tô com muita dificuldade de movimentar meus membros, já tem ali 3 cruzes para chikungunya. E assim vai ser feito, ó, mas dor retroorbital, por exemplo, dor na região dos olhos, né? São 3 cruzes para dengue. Então, vocês vão fazer, na verdade, o diagnóstico diferencial sintomatológico com base nessas tabelas, tá? E aí vocês vão marcando o que tem mais, o que tem menos. Ó, a plaquetopenia é bem acentuada na dengue, e é em razão disso que os pacientes têm hemorragia, tá? E também é bem acentuado neutropenia, ó, e não tão acentuado chikungunya, tá? Um envolvimento aí dos neutrófilos também na patologia da dengue. Como tratamento e prevenção, todo mundo já está careca de saber, controle do mosquito, né? Quando se fala em controle, quando se fala em prevenção, existem aí as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde, como manter as caixas d'água fechadas, não deixar locais com líquido acumulado, que isso propicia a proliferação do mosquito, né? Calhas, caixa d'água, pote de flores, tudo isso vocês já sabem, né? O uso do repelente, o uso de mosquiteiros ou redes nas janelas, principalmente nos locais mais endêmicos. O que está acontecendo? Principalmente aqui em Santa Maria, a gente está tendo o maior número de casos de dengue do que Covid. Então, está ficando preocupante a situação aqui, tá? Essas medidas aqui de suporte, elas têm que ser intensificadas. E aí, vocês, como trabalhadores aí nas unidades básicas de saúde nos hospitais, cabe também a vocês orientar a comunidade no local onde vocês vão atender, no postinho, sobre essas recomendações, inclusive sobre notificar os casos. Dengue, todas as arboviroses que a gente vai ver são doenças de notificação compulsória, tá? Tratamento. O que se faz para tratamento da dengue? Então, um repouso, já que a gente sabe que tem que esperar aí o ciclo viral, né? É claro que a gente está falando em repouso naqueles pacientes que eles estão controlados, tá? Que eles não têm uma hemorragia, eles não têm um excesso de plaquetopenia, que eles estão se sentindo com esses sintomas, mas ok, né? Capazes de estarem em casa. Já outros pacientes, eles podem inclusive evoluir para febre hemorrágica, né? Morrer em decorrência de hemorragia. Então, esses casos aí sim tem que ser, o paciente tem que internar, tem que fazer uso aí de alguns medicamentos, certo? A gente está falando dos casos leves de dengue. Aumentar a ingestão de líquido, isso é muito importante, porque uma das manifestações, né, patológicas do vírus da dengue é esse extravasamento de líquido. Então, precisa recompor líquido, tá? Ou indicar para o paciente uma hidratação, ou deixar o paciente no hospital e fazer a hidratação endovenosa.
e utilizar medicamentos aí para retardar a febre. A maioria dos casos de morte ocorrem em decorrência do controle, do desbalanço da febre, né? A gente sabe que a febre é uma tentativa, na verdade, do corpo de eliminar esse vírus, mas o aumento acima de 40 graus, 40,5 graus, na verdade, o indivíduo ele entra em coma, né? E se não for tratado logo, né, com o uso do antitérmico, pode sim morrer, porque todas as outras proteínas do corpo desnaturam também, tá? Então, é mais ou menos esse tratamento que tem aí relacionados à dengue. E aí, a gente começa agora falando de uma outra doença que é muito semelhante, que é a febre chikungunya, tá? A febre chikungunya, então, ela é causada pelo vírus do oeste do Nilo, ou vírus chikungunya. Inicialmente, o nome desse vírus era Maconde, tá? Por quê? Maconde, ele foi descoberto lá na floresta de Taiwan, tá? E Maconde, na língua dele, significa um movimento de dobra. Os pacientes, eles se dobravam frente a essa infecção, tá? Hoje a gente sabe que uma das maiores manifestações clínicas da febre chikungunya é essa sensação de dobrar o corpo, que se chama de altralgia, tá? E isso deu, então, um nome, né, à febre chikungunya, que é um nome tão estranho assim. O vírus, ele pertence ao gênero Alphavírus, família Togaviridae, e é também um vírus de RNA, tá? Nós vamos ter aqui duas manifestações. A primeira é o seguinte: o mosquito ele precisa infectar uma pessoa contaminada. Essa pessoa ela tem que estar na viremia, ela tem que ter febre e ela tem que ter multiplicação do vírus, certo? Para poder esse mosquito, então, contrair a doença. O tempo que o vírus fica no mosquito, certo? Vai ser um tempo um pouco maior. E aí ele vai transmitir o vírus para uma outra pessoa. Então, esse segundo ser humano, ele vai ter um período aí de incubação um pouco mais prolongado, tá? É como se fosse uma resistência viral. O primeiro contato é rápido, mas o mosquito que vai pegar a segunda pessoa vai ter um tempo de incubação um pouco maior. Aqui a gente tem o mecanismo de patogênese do chikungunya, certo? Ele interage, então, com os receptores da célula, entra na célula, libera o material genético, que é o RNA. Este material genético ele vai ser endereçado até o núcleo, né, onde a célula vai estar fazendo, então, o mecanismo clássico de replicação, transcrição, tradução, vai fazer cópias, né, de novos RNA do vírus e vai produzir novas proteínas. Tudo isso vai ser montado, o processo de maturação do vírus, e esse vírus ele vai ser liberado, então, podendo infectar outras células, tá? Quando a gente fala em incubação, em razão de modificar essa resistência do vírus dentro do mosquito, né? O período de incubação ele pode ser bem variado aí, variando de 1 até 12 dias, certo? Que é o período em que eu vou sofrer a picada e aí vou começar, depois de 12 dias, a manifestar os primeiros sintomas. Que sintomas eu vou ter? Febre, dor articular intensa, principalmente nos pulsos, nos dedos, nos tornozelos, tá? E aqui a gente tem clássico uma foto, ó. Aqui que a gente consegue ver várias petequias, vários exantemas, né? Manchas bem pontuais na região aqui, ó, na planta dos pés. Um edema, né? Eu não consigo nem observar aqui o ossinho do tornozelo dessa pessoa. E muita dor, atralgia, tá? A artralgia, a dor é tanta que às vezes ela leva até, inclusive, uma dificuldade de andar, né? Uma dificuldade de mobilidade aí, uma certa arqueadura, né? O que eles chamavam de movimento de se dobrar, como se fosse uma dobra dos pés, certo? Transmitido pelo mosquito Aedes albophytus e Aedes aegypti, lembrando que o Aedes aegypti é o fêmea, tá? E existem alguns outros relatos, ó.
A principal diferenciação que a gente vai ter da dengue para chikungunya é que ela não causa hemorragia, tá? Vai se ter exantema, mas não vai se ter hemorragia. Então, não é restrito a esses casos. Este quadro aqui, ele mostra, então, que não é só uma manifestação dérmica, né? Na epiderme ou febre, que outros órgãos podem ser afetados. Por exemplo, sistema nervoso central, sistema cardiovascular, região ocular, e aí trazendo algumas manifestações, algumas síndromes provocadas por esse vírus, tá? Diagnóstico, diagnóstico é feito, então, por um teste rápido, tá? Na verdade, o que existe? Não foi aprovado ainda o teste rápido para chikungunya, só para dengue. Então, o que se faz? Um diferencial. Se deu positivo para dengue, é dengue. Se não deu positivo para dengue, então é chikungunya, tá? Diagnóstico diferencial do teste rápido. Mas existe sim pesquisa de anticorpos, tanto da classe IgM quanto IgG para chikungunya. Existe sim a pesquisa do material genético, aqui é RNA, tá? Não é DNA, viral, pela técnica de PCR. E eu posso sim colocar o vírus em cultura e ver também os efeitos citopáticos. Essa tabela ela foi utilizada, retirada da Organização Mundial da Saúde, e ela traz para a gente alguns critérios a ser adotado ao longo dos dias após a manifestação dos sintomas, tá? Então, de modo geral, entre o primeiro e o terceiro dia, normalmente o teste de PCR vai dar positivo, IgM vai dar negativo, porque o sistema imunológico ainda não produziu os anticorpos. Se eu colocar em cultura para fazer isolamento, vai dar positivo. E este teste aqui, PRNT, que é o teste de neutralização por redução de placas, que é um teste bem específico para o chikungunya, também vai dar negativo. Ao passar dos dias, o que se observa? Uma presença de anticorpos da classe IgM, fase aguda da doença, né? E ao longo dos dias vai positivando também esse teste específico, que é o PRNT, teste de neutralização por redução em placa, tá? Que é um teste aí específico que se faz para o chikungunya. Como tratamento, como prevenção a gente acabou de falar, então conter o mosquito, né? Conter os reservatórios de água, repelente. E o tratamento é basicamente o mesmo. Só que aqui se usa ainda uma medicação para reduzir a dor nas articulações, com base num corticoide, tá? Como a gente tem grandes depósitos aí de complexos, de imunocomplexos, de vários anticorpos se ligando nas articulações, são utilizados corticoides para diminuir essa resposta inflamatória, tá? E, por último, eu vou abordar para vocês, então, a febre amarela, que é provocada por um vírus pertencente ao gênero Flavivírus, família Flaviviridae. Observem que, com exceção da chikungunya, dengue e febre amarela pertencem à mesma família. Também é um vírus de RNA, digita simples, sentido positivo. É um vírus que ele tem tanto um capsídeo quanto um envelope. É através das proteínas M que ele consegue entrar nas células. Não existe, então, especificidade celular ou tecidual. E existem dois ciclos, o ciclo urbano da febre amarela e o ciclo silvestre, tá? O ciclo silvestre, ele acontece por exemplo, caçadores, por pessoas que têm contato direto com os macacos, né? Que são, na verdade, os transmissores iniciais, os hospedeiros primários do vírus. E o ciclo urbano em regiões, então, com alta proliferação tanto do mosquito, hemagogos ou sabates, como também dos primatas, tá? Dos macacos. O mosquito, então, ele, uma vez infectado, ele vai picar a pessoa, lembrando que essa prévia infecção do mosquito, ela vem em decorrência de um primata. Então, o primata estava infectado com vírus, o mosquito foi lá, picou o macaco e aí foi picar a pessoa, certo?
Ao picar a pessoa, as células dendríticas capturam e levam para o linfonodo para apresentar os linfócitos T. E ali nos linfonodos o vírus vai se reproduzir. Como o linfonodo ele tem um acesso através do sistema linfático com todo o nosso corpo, então ele pode se disseminar assim para outros órgãos, não ficando restrito ao sistema linfático, tá? E aí ele ganha circulação sanguínea e vai aí se manifestar em qualquer órgão. Órgãos mais prevalentes, como eu havia falado antes, órgãos mais vascularizados, onde tiver mais corrente sanguínea, certo? Fígado, rim, coração, tá? O período de incubação varia de 3 a 7 dias. Então, o período de incubação é eu fui picada e eu começo a manifestar os sintomas, que difere do período de transmissibilidade, que é o tempo em que o vírus fica viável no hospedeiro, né, no mosquito. Quais são os principais sintomas? Então, a gente destaca febre, calafrios, perda de apetite, dores de cabeça, dores muscular, principalmente nas costas. E aí, o que eu destaquei aqui, ó? Icterícia, então o amarelão, e hepatomegalia, o aumento do fígado, certo? Associado à disfunção renal. Acabei de dizer os órgãos mais comprometidos aí para vocês. Transmissão, picada do mosquito Aedes aegypti, tá? E aí, o professor Daniel vai explorar muito com vocês depois a identificação do mosquito fêmea e do mosquito macho. Então, aqui à esquerda a gente tem um mosquito macho e no centro, à direita, a gente tem um mosquito fêmea. Eu sei que ele coloca até em prova aí a diferença de um para o outro, tá? Mas o que interessa para nós aqui em virologia? Que, uma vez contraindo febre amarela, o indivíduo ele vai ter icterícia como principal sintoma e hepatomegalia, tá? Qual vai ser o diagnóstico, então? Eu vou falar de diagnóstico, depois eu volto para o tratamento. Principal diagnóstico, um hemograma. Nesse hemograma eu vou ver linfocitose, aumento dos linfócitos. Ainda, o que eu posso solicitar que vocês já sabem? As enzimas que marcam função hepática. Então, ALT e a AST. Um aumento das transaminases, que são ALT e AST, já pode ser associado, né? Sempre associado aos sintomas clínicos, pode ser indicativo de febre amarela. Lembrando que a dengue, lembrando que aí na febre chikungunya, a gente não falou da icterícia, a gente não falou do amarelão, né? Além disso, o que a gente pode ver? Um aumento nas bilirrubinas, né? São as bilirrubinas, o excesso de bilirrubinas que provoca, na verdade, o amarelão. Por quê? Porque o vírus invadiu, então, ali o fígado, está destruindo os hepatócitos, as enzimas que estão dentro do hepatócito estão sendo liberadas e estão causando esses efeitos, tá? Existe... Por que está aqui chikungunya? Ficou errado. Eu vou arrumar aqui depois para mandar para vocês, tá? Mas é IgM e IgG para febre amarela, não chikungunya. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e não mudei, tá? Mas só para mostrar para vocês que são aqui os mesmos testes, de aqui é RNA. Então, pesquisa de genoma viral pelo técnico de PCR, pesquisa de anticorpos, tanto IgM quanto IgG para febre amarela, pelo método de ELISA e efeito citopático, tá? Além desses outros que eu destaquei agora para vocês, tá? Lembrem sempre de fazer a solicitação das transaminases da bilirrubina, vão ser um marcador. Aqui o Ministério da Saúde, ele traz uma classificação da febre amarela em leve, moderada, grave e maligna, com base nos sinais e sintomas e nas alterações laboratoriais. Quis colocar aqui para vocês verem justamente o que eu acabei de falar. Em leve e moderada, ó, bilirrubina vai estar normal ou discretamente elevada. Agora, na manifestação grave, se vai ter uma elevação importante das transaminases, certo? E observem também que a gente vai ter aqui, na infecção por febre amarela, de plaquetopenia, então uma redução também no número de plaquetas, certo? Voltando só que ao tratamento e prevenção, mesma coisa que a gente já falou, certo? Então, diminuir aí o acesso às regiões endêmicas de mosquito,
Existem algumas regiões endêmicas com primatas infectados, né? Aí saía bastante ano passado, ano retrasado, na mídia das regiões endêmicas com macacos infectados com a febre amarela, né? E o que a gente tem? A gente tem uma vacina para a febre amarela. Essa vacina, ela é recomendada ou para pessoas que moram em regiões endêmicas ou para pessoas que vão viajar em regiões endêmicas. Tanto que se você for viajar, por exemplo, para um país como a África, outros países, México, Venezuela, a orientação é que se faça a vacina, certo? Quem mora também em região endêmica é obrigatório fazer aí a vacina. Então, além da vacina que serve como uma medida de prevenção, o tratamento vai ser sintomatológico, né? Principalmente dando uma atenção especial aí ao fígado, cuidar, porque a evolução pode levar a uma cirrose, a uma perda da função hepática, certo? E como diminui muito o número de plaquetas, tanto nos casos de dengue, quanto de chikungunya, quanto febre amarela, tem um paciente que está mal, que está com baixo número de plaquetas e hemorragia, o que você vai fazer? Uma transfusão sanguínea. Só que não com todos os elementos do sangue, não com hemácias, com glóbulos brancos. É uma transfusão sanguínea plaquetária, só transplante de plaquetas, tá? Para melhorar um pouco aí a regulação da coagulação sanguínea desses pacientes, ok? Com isso, a gente encerra. Eu não vou abordar também algumas febres hemorrágicas emergentes, que são febres que foram muito disseminadas alguns anos atrás, como, por exemplo, a febre de Lassa, né, disseminada na África em 1969. O ebola, por exemplo, que também causa febre hemorrágica, porque, graças a Deus, digamos assim, né, esses vírus, eles ainda são restritos à África. A gente não tem nenhum caso reportado fora da África, certo? Então, eu só deixo aqui para vocês o vírus de Marburg também, que foi um surto local na Alemanha, a título de conhecimento, para quem gosta aí de estudar sobre vírus, para quem gosta de estudar algumas doenças virais emergentes. Só para vocês relembrarem que a febre hemorrágica ela acontece por outros vírus, como o vírus da Lassa, como o vírus de Marburg, como o vírus Ebola, tá? Mas a gente não entra em detalhes, já que não é a nossa realidade. Com isso, a gente encerra a aula de hoje, tá? Se estendemos bastante, eu tô com pena de vocês, mas conseguimos concluir aí o nosso conteúdo, todo ele de virologia, tá? Vai ficar como tema aí para vocês darem uma lida e uma pesquisada sobre os oncovírus. Deixei já nos slides os tópicos mais importantes. Fico à disposição de vocês. A gente encerra a disciplina hoje, tá? Logo mais, eu vou postar as aulas de hoje, vou postar atividade avaliativa, onde vocês têm, então, até o dia 29 para fazer. E aí, dia 30, eu vou estar lançando as notas e as presenças dessa primeira parte. E a prova depois presencial vocês fazem no retorno. Quem sabe eu vou lá aplicar a prova para revê-los, tá? O que eu quero? Me convidem. Quando voltar tudo, a gente precisa marcar um encontro, um churrasco, um brama, um locador, alguma coisa. Vou ficar com saudade de vocês. Tá bom? Muito obrigada por toda essa parceria. Muito obrigada por terem entrado nessa comigo, dessas videoaulas virtuais. Foi tudo novo para mim. Quem dirá para vocês? Eu sei que não é fácil aprender de forma assim distante. Mas eu tenho certeza que vocês deram o melhor de si, assim como eu dei o melhor de mim. E eu fico aí disponível para vocês, para tirar dúvidas, para a gente fazer trabalhos juntos. Eu já conversei com várias pessoas que vão levar aí trabalhos em congresso. Continuo aí trabalhando na virologia, agora estou com um projeto com Covid e sinalização por INET, a gente se vê, tá? Com certeza a gente se vê ainda por aí. É só um até logo, não é uma despedida aí forever, tá bom? Um beijão para vocês todos, um abraço bem forte e obrigada mais uma vez por terem dividido essa disciplina comigo, tá bom?